Aleluias. Glórias a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. O nosso pastor está em viagem. Foi buscar as minhas cunhadas, né? Já em breve estarão aí, né? E acredito que eles estejam acompanhando a gente aí pela internet. É um motivo de muita alegria estar aqui com os amados irmãos, neste culto maravilhoso, esse mover especial da parte de Deus, desde o começo do culto, e ainda nesse mesmo entendimento, gostaria de convidar a amada igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 3, melhor. Oséias, é um livro ali, fica pertinho de Daniel. Dessa vez eu estou dando umas dicas boas, hein? Antigamente eu falava que era depois de Gênesis. E antes de Apocalipse. Amém? Todos acharam? Oséias capítulo 6. Esse texto, ele é um pouco conhecido, não é muito, mas é um pouco. Inclusive são feitas canções em cima deste capítulo, né? Alguns versos desse capítulo, tem algumas canções conhecidas aí, Diante do Trono e outros ministérios. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra em Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a relva será a sua saída. Ele a nós virá como uma chuva serôdia que rega a terra. Amém? Oremos novamente. Deus Pai querido, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Pai. Obrigado por esse texto maravilhoso que o Senhor tem nos dado nessa noite, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, da maneira que apraz a Ti, Senhor, conforme aquilo que está dentro do Teu coração para os nossos corações, e que nós possamos, eu sei que já fomos tocados por Ti desde o começo do culto, mas que nós continuemos a ser transformados por Ti, Pai, que o Senhor possa falar conosco, e que coisas maravilhosas possam vir depois nas nossas vidas, através de todas as mensagens que o Senhor tem nos trazido, que o Senhor tem dito a nós, através dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é avivamento, o processo para conhecer o Senhor. Todos os irmãos que já frequentam conosco já estão por dentro aí da série que o pastor Adriano trouxe para nós, acerca do tema de avivamento. Nas próximas semanas nós serão tratados assuntos relativos ao avivamento, e eu creio que vai ser muito interessante. Não percam. Hoje, graças a Deus, o pastor me deu uma liberdade. Fala aí que o Espírito colocar no seu coração dentro desse tema aí do avivamento. Como eu já tive a oportunidade de trazer algumas coisas relativo a avivamento, dessa vez trouxe alguns outros aspectos um pouco diferentes, e pautados aqui no que o profeta Oséias vem a dizer, mas nós vamos passear um pouquinho pela palavra do Senhor. Esse texto, ele é profético, porque é escrito pelo profeta, mas quando nós começamos a ler esse texto,
eu lia e não entendia, até que eu pude perceber que aparentemente se trata de um processo cirúrgico de Deus nesse versículo 1. Leamos novamente. O texto diz: vinde e tornemos para o Senhor. Aqui se fala especificamente sobre avivamento, sobre arrependimento. Se fala, essa primeira frase aqui está relativa a se converter ao Senhor. E esse é o objetivo do avivamento, porque é impossível ter avivamento sem arrependimento, sem volta à palavra de Deus. É impossível ter avivamento sem conversão ao Senhor. E conversão é justamente na questão de mudança de direção e retorno para Deus. Então, o convite do profeta é: vinde e tornemos para o Senhor. Aí aqui o processo cirúrgico de Deus para com o seu povo, ele vai dizer na frase seguinte: ele nos despedaçou, mas nos sarará. É como se fosse um corpo doente, né, que necessitasse de um processo cirúrgico, ou remoção, ou correção de algo, né? Então ele abre a ferida, mas ele fecha e ele sara a ferida, né? Aqui diz: ele fez a ferida, mas a ligará. Né? Isso é maravilhoso, porque aqui mostra o tratamento de Deus para com o seu povo, na questão de remover aquilo que está corrompendo o povo. E lendo o texto de Oséias aqui, o livro de Oséias como um todo, nós podemos entender que Israel estava num momento de rebeldia. Era uma nação rebelde, era uma nação que estava corrompida pela corrupção generalizada, né? Além da corrupção, havia uma idolatria muito grande no meio de Israel. Então Deus, ele começa a dizer: vai vir um juízo contra vocês, para que vocês possam entender que eu sou o Senhor de vocês. E a partir daí entender o juízo de Deus, acerca de tudo que o Senhor tinha dito ao seu povo, e que pela sua rebeldia e de não se arrependerem, Deus ele faria um processo de tratamento com o povo de Israel. E aí, quando nós começamos a ler um pouco mais, vai ficando mais claro. Esse versículo 2, ele também é muito interessante, porque ele fala: depois de 2 dias nos dará a vida. É muito interessante, porque imediatamente nós lembramos da morte de Cristo, porque ele morreu. E aí o texto continua dizendo: ele nos dará a vida depois de 2 dias, e no terceiro dia nos ressuscitará. Ele ressuscita ao terceiro dia, e assim como ele ressuscitou, a promessa é que nós, ainda que morramos, ele é poderoso para nos ressuscitar, nos levantar dos mortos. Essa é a promessa, e viveremos diante dele. Então aqui é um resumo de tudo que Jesus ele prega no Evangelho, que ele traz a todos nós. Então, a partir daí, no versículo 3, que é o que mais interessa a nós nesse momento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a grande acusação de Deus para o povo de Israel era que Israel não conhecia mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não conheciam mais. Inclusive, se você abrir aí no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer assim: o meu povo é destruído, Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Se a gente for ler os versículos anteriores e depois os posteriores, é a questão do desconhecimento do próprio Deus. O versículo 1 diz assim, do capítulo 4: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Ou seja, o povo estava ímpio diante de Deus, né? Se portava como ímpio, porque não conhecia mais o Deus a quem servia, ou dizia servir. E
aqui essa é a grande acusação de Deus contra Israel, porque a partir daí se desenrolam todas as outras coisas, o pecado, a desobediência, a idolatria, a corrupção, e todas essas coisas que mencionamos aqui anteriormente. Então, o processo de Deus é a grande cura, o grande avivamento é a partir do ponto que nós conhecemos o Senhor, que nós conhecemos o nosso Deus. Aí nós precisamos lembrar de como Abraão conheceu a Deus, né? E em Gênesis capítulo 12, nós podemos ver ali o encontro de Abraão com o Senhor, e Deus vai lhe dar uma palavra, e essa palavra norteia toda a vida de Abraão. Para quem não sabe, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua tenda, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí a promessa que ele seria pai de nações. A partir daquela palavra, porque se a gente continuar lendo o texto, em nenhum momento aparece Deus falando com ele novamente. Ele simplesmente ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Por isso ele é considerado o pai da fé. Às vezes nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que Deus tem dito a nós diversas vezes, para que possamos entender que essa é a vontade de Deus. Às vezes Deus fala: filho, eu quero que você faça isso. Aí a gente, se for Deus mesmo, eu tenho que pedir confirmação, tem que chover no dia seguinte, no outro dia tem que fazer sol, e no terceiro ficar nublado, mas não chover. Aí eu vou entender que é Deus. Então nós fazemos prova para que Deus possa confirmar palavras que Ele diz a nós. E eu digo no sentido de que, às vezes, como nós, não estou dizendo no sentido de vir alguém dizer que Deus mandou dizer. Eu estou dizendo no sentido de que o Senhor, o Espírito Santo, Ele confirma no nosso coração que aquela é a palavra de Deus. Às vezes nós lemos um texto aqui e Deus está nos corrigindo. Nós estamos orando, ouvimos uma canção espiritual, aí Deus vai e fala aos nossos corações e nós entendemos: Deus quer que eu mude nisso, ou que eu faça isso, ou que eu vá para determinado lugar. Então, nós precisamos, muitas das vezes, ouvir diversas vezes o que Deus tem falado para nós, para que nós façamos. Abraão, ele ouviu apenas uma vez, então ele abandonou tudo, abandonou seu pai, abandonou sua casa e foi ser peregrino na terra. Aí todo mundo já conhece a história de Abraão, né? Porque ele não teve residência fixa, ele peregrinou por toda a terra ali da Palestina, a atual Palestina hoje. Então, Abraão, talvez ele só pôde entender o que Deus queria com ele no final da sua jornada, né? Porque Deus estava mostrando toda a terra que Deus daria a ele pelas suas peregrinações, né? Então ele passeou por toda a terra da promessa. Hebreus vai falar uma outra coisa que é muito maravilhosa, porque Hebreus no capítulo 13, se eu não me engano, vai dizer o 11, 13 ou 11, depois eu vejo, mas Hebreus vai dizer que os pais da fé, eles peregrinaram por uma terra procurando uma pátria, mas eles entendiam que a sua verdadeira pátria não era da terra, mas a pátria dos céus. Então Abraão, ele estava percorrendo aquela terra da promessa de Deus, mas pelo que Hebreus diz e pelo testemunho de Abraão, nós conseguimos entender que ele buscava a pátria de Deus na sua vida. E por isso ele peregrinou, progrediu, conheceu e prosseguiu em conhecer ao Senhor. Outras versões vai dizer no sentido de perseverar em conhecer o Senhor. Nós não podemos esquecer de que quando nós nos encontramos com o Senhor e conhecemos o Senhor, existe um divisor de águas. Assim como ele fez com Israel quando saiu do Egito. Eles viram o Senhor numa coluna de fogo, né? E ali, na presença do Senhor, né, eles viram o Senhor abrir o mar vermelho para que eles passassem em terra seca. Então o encontro do seu povo, o nosso encontro com Deus, o nosso encontro com o Senhor Jesus, ele é um divisor de água nas nossas vidas. A saída do Egito, da terra da perdição, da idolatria, do mundo, para a terra que Deus prometeu para nós, a pátria celestial. Aí quando eu continuo meditando sobre esse texto, conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor, eu não me esqueço de uma coisa chamada a presença do Senhor. Às vezes nós vivemos de uma forma como se Deus não estivesse conosco. Ou às vezes nós estamos tão atarefados com as coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, e nós não conseguimos perceber que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Uma vez que nós somos templo e morada do Espírito Santo, isso não significa que sozinhos nós somos igreja, porque para ser igreja precisa ser parte de um corpo. Nós não somos um corpo sozinho, nós somos partes de um corpo, mas o Espírito Santo, Ele mora, Ele habita em nós, assim como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Então, vamos abrir lá, vamos ver se eu falei certo, né? Isso é maravilhoso, é isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uou! Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Outros textos vai dizer que nós somos também templo do Espírito, mas aqui fica muito claro que Deus, Ele está conosco constantemente. O seu Espírito está em nós, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. A presença. Quem já ouviu falar de Obed-Edom? Alguém já ouviu falar de Obed-Edom? Amém, glória a Deus. Obed-Edom, como é que é a história? Eu vou falar muito rapidamente, porque são poucos versículos. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, 11 ao 12, Davi, quando ele foi estabelecido como rei em Israel, e unificou as tribos e tal, o desejo dele era trazer a Arca da Aliança para a capital Jerusalém. Então, no transporte da Arca, no último lugar em que ela estava, levando até Jerusalém, qual foi a estratégia de Davi? Talvez nós pudéssemos pensar do mesmo modo. Ele colocou a Arca da Aliança sobre uma carroça carregada por bois. Então, durante o trajeto, os sacerdotes que conduziam ali a Arca da Aliança, e caminhando até Jerusalém, ocorre que os bois tropeçaram e a arca ia caindo no chão. Um dos homens que estavam ali na condução estendeu a mão para impedir da arca cair no chão. Só que Deus se irou com aquilo, porque ninguém podia tocar na Arca da Aliança de modo indiscriminado. E quando ele tocou, ele morreu. Davi, ele ficou extremamente entristecido e tal, e ele pegou então levaram a arca para a casa de Obed-Edom, porque o modo que eles estavam carregando a arca não era o modo adequado. Até que ele entendeu que a arca deveria ser carregada pelas varas, as varetas, sobre os ombros dos levitas, consagrados ao Senhor. Então, não deveria ser levado por carroça, por boi, nem por uma outra pessoa, somente levitas, através da arca, da haste, né? Então, é uma vara, eles passavam pelas argolas da arca, e eles carregavam nos seus ombros e iam a pé, até o lugar de destino, sem tocar na arca. Então a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que por coincidência também era da tribo de Levi. A bênção de Deus foi tão grande na vida de Obed-Edom, que não somente a sua casa foi abençoada, mas todas as suas coisas foram abençoadas, todos os seus negócios. A arca ficou somente 3 meses. A arca, nós sabemos que significa a presença de Deus. Significa que a presença de Deus estava na casa de Obed-Edom. Eu fico imaginando assim, Obed-Edom, as crianças correndo dentro de casa, ô meu filho, né? Em vez de falar de forma mais dura, ele lembrava, a arca está aqui em casa. Filho, vem cá. Ele se irritou com a esposa, ou a esposa se irritou com ele lembrava, a arca está aqui em casa. Né? A presença de Deus está aqui em casa. Então, Deus abençoou a vida dele de forma maravilhosa. E nós precisamos entender que a presença de Deus na nossa vida é constante também, assim como na vida de Obed-Edom. Então, nós precisamos entender que nas nossas relações nós precisamos ter
um zelo, o zelo do Senhor, né? O zelo pela presença do Senhor. Então, uma vez que nós nos encontramos com o Senhor, a presença de Deus, ela é constante nas nossas vidas. Tempos depois, Davi ele conseguiu entender e conseguiram levar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, para o tabernáculo de Davi, que estava em Jerusalém. Amém? Isso é maravilhoso. E aí nós conhecemos a história de Davi. O pastor mencionou a história do rei Josias na semana passada. E o texto bíblico vai dizer: Josias não andou no caminho do seu pai, mas andou nos caminhos do seu pai Davi, né? O zelo que Davi tinha pelas coisas do Senhor, pelo templo, pela arca, pela presença, estabelecimento do culto, de uma adoração contínua, né? Davi ele estabeleceu isso, porque ele entendeu, Deus habita no meio dos louvores. Então havia um momento de ministração 24 horas, turnos de 12 horas, se eu não me engano. Então os levitas, eles revezavam, né? Então, dito isso, nós vemos a importância da presença de Deus. Tem um fato que me deixou muito chocado, e eu já mencionei outras vezes aqui, que está em Êxodo capítulo 33, quando Deus ele está irado com o povo de Israel no deserto, pela desobediência deles. Ele fala: eu não vou mais no meio desse povo, vou enviar o meu anjo. Aí Moisés ele fica muito entristecido, e ele começa a dialogar com Deus e conversar com Deus no monte, e aí ele fala: Senhor, não nos faça, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar, né? Moisés tinha um apreço pela presença de Deus, e aí quando nós nos lembramos do encontro de Moisés com Deus, a gente começa a entender o porquê, né? Ele estava lá no monte, e aí ele viu a sarça ardente, e Deus falou com ele. Nós temos que nos lembrar constantemente de quando nós nos encontramos com Ele, de quando nós tivemos um encontro pessoal com Jesus e Ele falou conosco, porque isso vai trilhar todas as nossas decisões, a nossa trajetória, o nosso caminho. Aí ele fala: Senhor, não nos faça subir desse lugar. Então Deus ele fala: vou passar a minha bondade diante de você, e eu vou no meio do povo. Então Deus foi com o povo até a terra prometida. A presença da glória, a presença de Deus. Temos no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, aí você pode só anotar, que é a história de Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele, conhecendo da fama de Jesus, ele fica extremamente curioso em conhecer o Senhor. E aí o texto bíblico diz que a multidão era tão grande que ele, sendo de baixa estatura, pequena estatura, não conseguia ver o Senhor. Então ele vê uma figueira brava, e ele sobe nela para poder ver o Senhor Jesus. Aí Jesus o enxerga, né? E fala: hoje convém repousar em sua casa, né? E aí ele fica extremamente feliz ali, e o Senhor notou ele, e o Senhor foi até a casa dele, e ele se converteu ao Senhor a partir daquele dia. O encontro de Jesus, ele é um divisor de águas. Uma outra coisa importante, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, é saber identificar a voz de Deus, a voz do Senhor. No período de Samuel, em que o profeta, o sumo sacerdote Eli, ele era o líder dos levitas, e ele era o grande líder da nação de Israel, e os seus filhos praticavam coisas que desagradavam o Senhor, o desrespeito ao culto, o desrespeito aos sacrifícios oferecidos ao Senhor, e coisas do tipo. Então o Senhor estava extremamente irado com Eli, a ponto de dizer que a casa de Eli não prosseguiria mais no exercício do sacerdócio. Outra causa daquele período, por causa disso, é que Deus ele parou de falar no meio do povo. Não era comum Deus falar para o povo, as pessoas não tinham, as visões eram raras, né?
E aí a gente pode entender isso melhor lá em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel 3. Vamos ler o versículo 1. Quando eu li esse texto pela primeira vez na vida, eu fiquei muito tocado por essa experiência de Samuel. Olha só o que diz, 1 Samuel 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, estava ficando cego. E tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Uau, que tremendo! Porque essa experiência de Samuel, o objetivo de Deus era revelar a sua vontade ao povo de Israel através da vida de Samuel. Mas se a gente vai aqui no versículo, deixa eu me lembrar aqui, o versículo 3 diz que a lâmpada de Deus estava prestes a se apagar. Então, o descaso com o templo era tão grande que a lâmpada estava apagando, a lâmpada do templo. Aí se a gente vai lá em Êxodo, em Levítico, a gente vai entender que havia um castiçal que ficava no lugar especial, se não me engano, no lugar santo, e ali o castiçal, aquela lâmpada, as lâmpadas do castiçal de sete pontas, ele não podia se apagar, ele deveria estar aceso constantemente perante o Senhor. E aí, a gente que já estudou em Apocalipse, o castiçal de ouro é símbolo do quê? Amém, é isso aí. Os castiçais são símbolos da igreja de Cristo, né? Amém? Está lá a tradução, Apocalipse capítulo 1. Então, o castiçal é símbolo do povo de Deus, né? E o óleo que estava ali dentro do castiçal é símbolo do Espírito Santo. Então, está acabando o Espírito, o óleo estava acabando, a unção estava terminando, e o fogo estava se apagando dentro do templo. Então, a intenção de Deus era que Samuel despertasse para que a lâmpada não se apagasse. Então, olha a importância de ouvirmos a voz de Deus, porque quando nós não estamos atentos à voz de Deus, a lâmpada está apagando. A lâmpada dentro de nós, o Espírito, o fogo, a unção de Deus em nossas vidas. E isso é muito sério, é muito grave, porque quando nós lembramos da parábola das 10 virgens, aí nós lembramos das lamparinas, né? Aí todos já conhecem a história? Todos conhecem? Quem não conheceu, eu vou contar rapidamente. 10 virgens aguardavam a vinda do noivo. Ocorre que o noivo, elas tinham as suas lamparinas, para caso o noivo demorasse chegar, elas pudessem aguardar no período da noite.
o noivo demorando a vir buscar as noivas, a lamparina delas começou-se a apagar, o óleo foi acabando. Só que das 10 virgens, 5 eram prudentes, porque elas trouxeram reservatório. As outras 5 são chamadas de loucas ou nécias, porque elas vieram somente com o óleo que havia dentro da lamparina. Então, acabando o óleo delas, elas pediram às outras 5, que foram consideradas sábias: dê-nos o óleo de vocês também, para que nós possamos aguardar a chegada do noivo. Então as sábias disseram: nós não podemos entregar a vocês, porque se o nosso óleo acabar, se nós dermos o nosso azeite, nosso óleo para vocês, vai acabar de todo mundo. E aí o noivo não vai vir buscar ninguém. Né? E aí vá vocês e vão comprar óleo, vão comprar o azeite, a fim de que vocês possam ter óleo. Então, saindo elas, aí vem o noivo e encontra as 5 sábias, que estavam com as suas lamparinas acesas, e ele as chamou para a festa do casamento. Né? Assim continua a história, parafraseei com as minhas palavras. Então, basicamente é isso. O azeite tem que ser comprado. O azeite, ele tem um custo, né? E aqui, quando Deus ele chama Samuel, é nesse sentido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que a lâmpada esteja acesa constantemente. Vou trazer um texto aqui para os irmãos, que se encontra em Levítico 24, versículo 1 ao 4. Levítico é um livro bem fácil, porque ele é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico 24. A lâmpada do castiçal deve estar acesa continuamente. Aí diz assim, Levítico 24, versículo 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam um azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Essas lâmpadas que o Senhor se refere são as lâmpadas do templo. Versículo 3: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente. Arão, ele era o sumo sacerdote da linhagem de Levi, destinado para o serviço do templo do Senhor, do tabernáculo, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, o trabalho do cristão de perseverar em conhecer o Senhor é contínuo, de manter a lâmpada acesa continuamente. Então, para conhecer o Senhor, nós precisamos de azeite, nós precisamos de fogo, né? Porque esse castiçal que a gente fala, ele fica ali com mais outros itens dentro do lugar santo. E ali aponta para o lugar santíssimo, que é o lugar da presença. Então a gente consegue entender a importância de manter a lâmpada acesa e de continuar conhecendo o Senhor. Porque o Senhor ele tem uma promessa para nós. Se a gente voltar lá para o texto de Oséias 6, eu tirei aqui. Oséias 6:3. Existe uma promessa: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí ele continua no versículo 3: como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Essa é a promessa de Deus. O Senhor promete à sua igreja um derramar do Espírito Santo especial nos últimos dias. A chuva serôdia e a chuva temporã. Em outras versões, na versão NVI, esse versículo na parte B diz assim: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno
que é a chuva temporã, como as chuvas de primavera, que é a chuva serôdia, que regam a terra. Essa é a promessa de Deus. Os estudiosos da palavra vão dizer que esse derramar da chuva se refere ao derramar do Espírito Santo. A chuva de inverno e a chuva de verão, da primavera. Muitos vão dizer que o dia de Pentecostes, em Atos 2, é a primeira chuva, a chuva temporã, a chuva do inverno, que vai favorecer o germinar ali da semente, né? E aí eles vão dizer que a chuva serôdia é a chuva de primavera, que vai preceder a colheita. E aí, quando nós lemos a parábola do semeador, por exemplo, a gente consegue entender um pouco mais, né? Quando Jesus ele fala da parábola do trigo e do joio, nós entendemos também que existe uma colheita. Então, o primeiro derramar é o derramar do Espírito Santo referente a Atos 2. Aí a gente pode abrir Atos 2 para os irmãos entender um pouco mais. Nesse dia glorioso. E tem até muitas canções em cima de Atos 2. Nós estamos aqui tão sedentos. Atos 2, versículo 16. Vamos ler aqui em primeiro 14, né? Para dar um contexto. Atos 2, 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós penseis, sendo a terceira hora do dia. Ou seja, era bem cedo. A terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Daqui a pouco a gente vai lá. Onde está escrito o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Até aqui. Então olha só que coisa maravilhosa. O derramar do Espírito Santo. Então todo aquele processo que Deus está anunciando através de Oséias está se referindo a um derramar do Espírito Santo especial. Por quê? Se continuarmos lendo o livro de Oséias, nós vamos entender que existe um evento assim muito importante chamado juízo. Porque existe o juízo de Deus. O juízo de Deus estava para vir sobre a nação de Israel, mas também existe menção a um juízo que é o dia do Senhor. Esse texto de Oséias vai falar acerca disso, a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, por que o derramar do Espírito Santo? Porque é a promessa de Deus. Aquele que batiza com água é o João Batista, mas virá aquele que batiza com Espírito e fogo. Então nós precisamos buscar do Espírito Santo de Deus e buscarmos mais da palavra do Senhor, para que nós sejamos cheios do Espírito, porque está chegando o dia do juízo. Vamos abrir aqui em Oséias 2. É um pouquinho antes aí de Mateus, um pouquinho depois, depois de Oséias. Joel 2:28. Joel 2:28, perdão. Fica depois de Oséias. É isso que eu queria dizer. Joel 2:28. Melhor, vamos ler aqui o 23. Porque vai haver uma menção aqui muito importante. Olha o que o Senhor vai dizer, e é promessa. Joel 2:23. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã
e a serôdia como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Aleluias. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não mais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e que não há outro, o meu povo não será envergonhado para sempre. Ponto. Aí agora vamos aqui para a promessa. 28, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Esse texto aqui, ele é muito intrigante, porque a gente tenta entender, mas como que é isso? Por que os filhos e as filhas vão profetizar? O que é profetizar? Essa é uma pergunta importante, porque se esse é um derramar geral do Espírito Santo, significa que não é somente sobre o pastor Adriano, não é somente sobre aqueles que exercem uma função eclesiástica, não é somente sobre aqueles que exercem um ministério dentro de determinada igreja, mas é uma promessa de derramar sobre todos, toda a carne. Todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus recebem o derramar do Espírito. E aqui quando ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar está relacionado a isto aqui, ó. A semente. A palavra de Deus. Porque foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles, quando receberam o dom do Espírito, eles espalharam o Evangelho por toda a terra antiga. Chegou até os confins da terra do mundo antigo, né? O Evangelho foi divulgado, foi pregado, né? Os sinais vieram e aconteceram através desses irmãos e das gerações seguintes, né? Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão a palavra de Deus, pregarão, anunciarão, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Profeta Isaías. Aí vai continuar, os vossos velhos terão sonhos. Esse derramar do Espírito é tão especial, porque geralmente as pessoas que costumam projetar, sonhar, a gente fala assim, isso aí é coisa mais dos jovens, né? Que sonham em ser médico, ser professor, ser um grande empresário, ser jogador de futebol, né? Coisas assim do tipo. Os mais velhos não precisam sonhar, mas a promessa de Deus é que os mais velhos sonharão, né? Olha só que coisa incrível. E os vossos jovens terão visões. Deus dá visão aos jovens. Tem um texto que para mim é muito intrigante, que está em Apocalipse capítulo 4, quando o apóstolo João, ele vê o livro e os selos. E aí ele vê que ninguém era digno de pegar aquele livro e abrir os selos. E ele fica desesperado, ele começa a chorar muito. Quem pode abrir esse livro? Quem pode pegar esse livro e abrir os seus selos? Então vem um dos anciãos e diz ao apóstolo João, não chores, porque eis o leão da tribo de Judá. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ou seja, essa visão profética também é profética para nós. Nós precisamos dar ouvidos ao que os anciãos têm a dizer, né? Nós precisamos dar ouvidos àqueles que são mais experientes na fé sobre a visão espiritual. Você está tendo a visão, você não está entendendo, mas eis aqui a interpretação, né? Nós precisamos buscar fugiu a palavra agora, mas essa comunicação entre as gerações, né? Porque o ancião, ele entendeu, não chores, porque tem o leão da tribo de Judá. Então quando ele olha, ele vê Jesus, né? É maravilhoso, esse texto é incrível, depois recomendo você ler. Então, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aí ele vai dizer aqui no 29, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Então, de acordo com muitos estudos e
acredito que, assim como houve aquele derramar em Atos 2, nos últimos dias, antes da grande tribulação, será derramado de forma especial o Espírito Santo sobre todos nós, para que nós possamos suportar todas as coisas. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está a chave. E no versículo 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está a mensagem do Evangelho. É chegado o grande dia. Nesses dias de avivamento, se nós realmente queremos ser avivados pelo Senhor, nós precisamos buscar a Deus mais do que nunca, meus irmãos. Cada dia mais nós ouvimos os rumores de guerra, que são maiores. Antes nós víamos, é só ali um país ou outro. Quando a gente começa a entender o contexto geral, a gente vê que existe muito mais caroço nesse angu, né? Vamos usar a palavra mais fácil de entender. Grandes interesses, grandes poderes surgindo, né? E aí nós, às vezes, ficamos tão alheios às coisas que estão acontecendo ao redor e não vemos os sinais. Porque o Senhor, Ele fala, né? Olha para a figueira, né? Olha só, olha para a videira. E aí nós precisamos entender que as promessas, as profecias do Senhor Jesus estão se cumprindo e que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos nos encher mais e mais do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Gostaria de convidar a equipe aqui nessa noite para ministrarmos. Amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Feche os seus olhos. Senhor Deus querido, Tu és tão maravilhoso, Pai. Senhor, nós muitas das vezes não entendemos, não sabemos discernir quando é o Senhor, porque existem tantas vozes, Pai, que dizem tantas coisas, dizendo ser o Senhor, e aí fica difícil para muitos compreender quando é o Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, que o Teu Espírito testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. O Teu Espírito testifica em nossos corações quando é o Senhor a falar conosco. E que, assim como o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Pai, que nós possamos reconhecer a Tua voz, Pai. Que nós possamos reconhecer que nós precisamos todos os dias nos converter ao Senhor. Assim como diz o profeta Isaías, que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas assim como a chuva cai sobre a terra e rega a terra e faz brotar a semente, e ali, Senhor, a terra produz o seu fruto, assim é a palavra do Senhor. Ela não volta para Ti vazia, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes faz aquilo que apraz o Senhor. Deus querido, como nós precisamos desse derramar do Teu Espírito sobre nós, como nós precisamos, Senhor, todos os dias alimentar, Pai, colocar azeite dentro do castiçal, Pai. Como nós precisamos encher a nossa botija de azeite, Senhor Deus querido, mais o Teu Santo Espírito, Deus querido, para que a chama nunca possa se apagar na Tua presença. Entendemos que o Senhor está conosco constantemente, todos os dias, em todas as coisas que nós fazemos, sejam nas coisas ordinárias, nas coisas mais simples do dia a dia. Assim como Noé, que durante 100 anos ele não fez nada mais além do que cortar madeira e preparar a arca, serrar e montar a arca, Pai, durante 100 anos.
ó Deus querido, para que pudesse ver o extraordinário, o sobrenatural, Senhor, acontecer, a tua promessa se cumprir, assim como ele fez durante todo aquele período de anunciar que o Senhor faria um grande dilúvio sobre a terra, e todas aquelas pessoas não entenderam, não ouviram que era a voz de Deus falando através de Noé. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor está a falar em nossas vidas, em nossos corações, e assim como o Senhor falava com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que os nossos corações possam arder quando o Senhor fala conosco, que os nossos corações possam ser, Pai querido, preenchidos, Senhor, pela tua presença, porque é o Senhor a palestrar conosco, porque é o Senhor a nos indicar o caminho. Vocês estão indo para Emaús, mas eu digo, vocês deviam estar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, revestidos com o fogo do Senhor, para que sejais minhas testemunhas até os confins da terra. Ó Deus querido, encha-nos de ti, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Convido os